Bom dia, meus amados amigos e irmãos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? O livro que vamos estudar hoje é o livro de Colossenses, capítulo 3, versos 11 ao 17. Colossenses, capítulo 3, versos 11 ao 17. Assim diz a poderosa e maravilhosa palavra do Senhor. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos, visto que Deus os escolheu para ser povo santo e amado. Vistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. E que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, continuando o nosso estudo, a palavra de Deus aqui, através do apóstolo Paulo, nos orienta como devemos viver essa nova vida. No último estudo nós vimos as instruções, começamos a ver as instruções para a nova vida. E agora nós continuamos, a partir do verso 11, as questões dessa nova vida, como viver essa nova vida, qual o segredo dessa nova vida, E Paulo diz que nessa nova vida não importa quem você é, quem você foi, da onde você é, não importa. O seu valor e a sua honra está em Cristo Jesus morando dentro de você. Imagina um vaso. Um vaso, se você coloca coisas imundas, um vaso de barro, você coloca coisa imunda dentro dele, ele é apenas mais um vaso imundo, uma privada, Agora, se você coloca mel, óleo, coisas valiosas, perfume dentro desse mesmo vaso, ele é um vaso de honra, um vaso útil. Glória a Deus por isso. E esse vaso somos nós. É Cristo dentro de nós que nos dá essa verdadeira honra e o nosso valor. Sem Cristo dentro de nós, nós não temos valor algum. Não passamos de pecadores que ofendem a Deus a todo momento. É Cristo que vai fazer a diferença dentro de nós. E se é Cristo que vai fazer a diferença dentro de nós, não importa o seu passado, não importa o seu ontem. O que importa é o hoje. É o hoje. O ontem já passou, o amanhã ainda nem chegou. Não fique ansioso. Mas hoje viva para Jesus. Hoje tenha certeza de que você recebeu Jesus no seu coração. Deus está nos chamando, meus irmãos, para sermos filhos dele.
Deus nos ama, nos amou e nos ama tanto. Ele nos escolheu para, não só como filho, mas para revelar a sua santidade em nós e nos tornar filhos de Deus, santos, puros, assim como Cristo. Então Ele nos escolheu para revelar essa santidade. E essa é a nossa maior glória. Meus irmãos, essa é a nossa maior glória, de seres pecaminosos, corrompidos, destinados à morte eterna e à corrupção total. O Senhor estende a sua mão, retira alguns ali, os que Ele escolheu, para demonstrar a sua misericórdia e a sua santidade, e o seu poder santificador. É Deus mostrando ali que para Ele não existe coisas impossíveis. Para Deus não existe o fim. Ele é eterno. E por mais que o mal tenha se esforçado para destruir o nosso mundo, destruir os filhos de Deus, a vontade soberana do Criador sempre vai prevalecer. Glória a Deus por isso. Nós vamos dar o nosso passo mais profundo na fé, meus irmãos, quando nós aprendermos, entendermos e crermos na soberania do nosso Rei. Se nós crermos nessa soberania, no amor soberano, no poder soberano, nós nunca vamos ter medo, nós nunca vamos duvidar, nós nunca vamos olhar para nós mesmos com um olhar covarde e enganoso. Nós vamos olhar conscientes de quem somos, da onde viemos e o que o Senhor está fazendo em nós. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos se revestir de Cristo. Nós precisamos ser batizados em nome de Jesus Cristo e diariamente renovar essa entrega a Cristo, negando as nossas vontades, estudando e se relacionando com Cristo, estudando a palavra e se relacionando com Cristo, se preenchendo da palavra. A fé vem pelo ouvir, pelo se alimentar da palavra de Deus. Então nós precisamos se revestir de Cristo. A Bíblia diz que quando vocês forem batizados com Cristo, vocês começam a ser revestidos de Cristo. E dia após dia, de glória em glória, vocês vão sendo revestidos, até que se torne a imagem perfeita, o caráter do Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Então, se nós formos revestidos por Cristo, meu irmão, nós vamos ser revestidos com o seu caráter, com a sua santidade. E é só assim que nós poderemos ver a Deus. É assim que nós poderemos nos encontrar com Deus fisicamente, adorá-lo pessoalmente. Somente com essa santidade. A Bíblia diz, sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo de Cristo. Ele precisa nos revestir. Aí nós vamos ter compaixão, né? Nós vamos ser humildes, mansos, vamos ter paciência uns com os outros, vamos ser compreensivos, vamos aprender a perdoar quem nos ofende, né? Porque nós vamos entender que nós já fomos muito perdoados. Nós vamos ter sempre a consciência de que quem nós éramos e quem nós somos hoje. E o que o Senhor está fazendo por nós, completando a obra em nosso coração. Nós nunca mais vamos pensar que somos melhores que outros. Porque é dessa maneira que nós devemos viver, meus irmãos. Nós fomos chamados para viver em paz. O Senhor Jesus diz, a minha paz vos dou. E a minha paz não é igual à paz do mundo, que o mundo dá. A minha paz é diferente. Jesus nos oferece essa paz, uma paz à parte das circunstâncias, não importa as circunstâncias. O mundo dá paz quando a circunstância está tudo bem, o dinheiro está lá, o salário caiu, o menino está com saúde, as crianças, está todo mundo bem, tá? Então, glória a Deus, estou em paz. Agora, quando as circunstâncias mudam, o mundo perde a paz. O mundo não pode dar a paz verdadeira. A verdadeira paz é aquela que Cristo Jesus dá. Aquela que, independente da circunstância, parece que está tudo errado, parece que nada está dando certo. Mas o servo fiel que tem Jesus no coração, ele tem paz, ele está em paz.
em paz consigo mesmo, em paz com Deus, em paz com os outros. É por isso que ele consegue amar de verdade. É Cristo dentro dele. E nós também só vamos conseguir amar de verdade quando Cristo morar dentro de nós. É Cristo que nos une, meus irmãos, pelo seu Espírito e pela sua palavra. A Bíblia nos orienta, né, e nos manda a viver em harmonia. Aqui no texto Paulo fala: vivam em harmonia, deixem Cristo governar o coração de vocês. Como é que eu vou viver em harmonia? Como é que eu vou viver em paz uns com os outros? Se Cristo governar o meu coração. Agora, se a minha casa, se o meu lar, né, se a minha irmandade, se o meu grupo não tem harmonia, vive em confusão, desordem, discussões, será que Cristo Jesus está no nosso meio? Será que Cristo Jesus governa o meu coração? Somente quando Cristo Jesus governar o nosso coração, meus irmãos, quando a gente abrir mão de todas as nossas vontades e entregar toda a nossa vontade a Cristo e falar: o Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Controle a minha mente, controle a minha vida, decida o que eu como, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso. O Senhor é o único Senhor da minha vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é Cristo governar o nosso coração. Quando isso acontecer, meus irmãos, nós vamos experimentar a verdadeira paz, que é a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, que é diferente da falsa paz que o mundo oferece. E Paulo ainda continua mais, meus irmãos. Ele fala: sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Olha só, a gratidão tem um papel muito importante para a minha vida ter paz. Porque como que eu posso ter paz se eu não tiver Cristo e se eu não conhecer a Cristo? Agora, se eu conhecer a Cristo, não tem como eu não ser agradecido por tudo que Ele fez. Se eu conheço o Evangelho, se eu me alimento da palavra de Deus diariamente, várias vezes por dia, se eu estou ali me alimentando das coisas espirituais, muito mais do que as coisas desse mundo, do que o celular, do que o YouTube, do que se eu me alimento mais da palavra de Deus, se eu busco primeiro o reino de Deus, esse mesmo Espírito, o Espírito Santo de Cristo, é Ele que me dá um novo coração e me torna uma pessoa agradecida. Uma pessoa agradecida. E nós precisamos ser agradecidos, é muito importante isso, meus irmãos. O que acontece? O ingrato, ele não entende o valor do presente. Ele não entende o valor do presente e acaba desvalorizando o presente e até rejeitando, desprezando o presente. Né? Você dá um presente e a pessoa nem abre. Tá, obrigado, eu já tenho muito presente. Mas para ser agradecido, meus irmãos, o Evangelho deve preencher a nossa mente e toda a nossa vida. Né? O Evangelho deve ser não apenas falado, mas deve ser vivido. Ele deve preencher a nossa mente. E como vai preencher a nossa mente se nós nos abastecemos, enchemos a nossa mente de coisas mundanas, de horas no celular, passamos uns minutos corridos ali no nosso devocional, na presença de Jesus. Aonde você passa mais tempo? Na presença de Jesus ou na presença das coisas desse mundo? Você medita, você passa um tempo de qualidade, um tempo especial de reverência, um tempo de comunhão, de conexão, um tempo sagrado na presença de Jesus ali, diariamente, várias vezes por dia. É assim que o Evangelho vai preencher a nossa mente. Se alimente da palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, aconselhe, converse sobre a palavra de Deus. É triste, meus irmãos, mas a maioria dos cristãos que você vê que você vai conversar, a maioria dos cristãos que você vai conversar, as conversas são todas seculares. 1%, 2%, 10% ali se fala de Deus.
Se inclui Deus na conversa, mas é uma conversa secular, é uma conversa mundana, que chega a dar nojo de ouvir. Um servo de Deus, ele não consegue ficar muito tempo sem não falar do seu Senhor, da notícia maravilhosa, que o coração dele está cheio de Cristo. Então ele vai transbordar Cristo, ele vai falar de Cristo. E Cristo tem que ser o assunto principal dos seus lábios, porque é Cristo a nossa única esperança, é a única esperança para esse mundo condenado à morte eterna. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós precisamos revelar Cristo ao mundo, nós precisamos mostrar Cristo ao mundo, não apenas com a nossa boca, mas com a nossa vida. Não apenas com a nossa voz, mas com o nosso caráter. Mostrar que Cristo Jesus realmente vive em nós, que isso não é um versinho, que isso não é uma teoria, que isso não é apenas um ensinamento, que isso é uma realidade. Cristo vivendo em nós. As pessoas não precisam apenas ouvir, elas precisam ver os atributos de Cristo em mim, em nós. Eles precisam ver a mansidão de Cristo em nós, precisam ver a humildade de Cristo em nós, precisam ver a abnegação, o amor de Cristo em nós, a misericórdia. Eles não precisam apenas viver a gente falando. Muitos vão ver e vai falar, todo mundo fala, todo mundo prega assim, mas quero ver se vive, quero ver se é real. Eu não acredito, só acredito vendo. E como é que eu vou ver? Como é que eles vão ver? Quando nós realmente testemunharmos dessa presença de Cristo em nós. E testemunharmos não com a voz apenas, mas com a vida, com o caráter transformado, com pecados abandonados, vencidos. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Meditem, aconselhem uns aos outros, cantem a palavra de Deus. Cantem, os hinos são a palavra de Deus cantada. Mais fácil você memorizar. Está passando por provação, por tentação, está com medo de cair, está sendo afligido por algum problema, algum pensamento mau. Não adianta só pedir ajuda. Invoque a palavra, relembre as promessas, medite na palavra de Deus. Esse pecado não tem lugar quando você medita na verdade, porque o pecado é uma mentira. Meus irmãos, o pecado é uma mentira. Ele diz que vai te dar o prazer, mas ele não te oferece prazer. Ele te oferece dor, tristeza e remorso depois. Ele diz que te dá a vida, mas é mentira, ele traz morte. O salário do pecado é a morte. Então o pecado sempre começa com uma mentira. A base do pecado é uma mentira. E a base da santidade é a verdade. A base da santidade é Cristo Jesus vivendo em nós. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Então, meus amados irmãos e amigos, essa é a nossa vida, a nova vida que Deus escolheu para nós. Que Deus espera que nós venhamos desfrutar, não só na eternidade, mas começar aqui, hoje, agora, a viver essa nova vida. E para isso nós precisamos estar diariamente entregando a nossa vida ao Senhor. Sermos gratos ao Senhor. Porque se você estuda a palavra de Deus, se você medita, se você canta a palavra de Deus, se você conversa sobre a palavra de Deus todo momento, se é o assunto principal dos seus lábios é a palavra de Deus, se você está sempre se alimentando da palavra de Deus, é impossível que a mentira venha corromper o seu coração. É impossível que a mentira venha apagar a verdade. Porque a verdade é luz, a mentira é trevas. E a mentira pode até ficar por um tempo ali reinando. Mas somente até a verdade
aparecer. Porque quando a luz aparece, quando Cristo, que é a verdade, brilha dentro de nós, dentro da mente do ser humano, as trevas se dissipam, a confusão se desfaz, a tristeza vai embora, a dúvida tem que sair e dar espaço à alegria, à certeza, à fé, o amor. Meus amados irmãos, o segredo é Cristo em nós. E Cristo fala: se eu permanecer em vocês e vocês permanecerem em mim, vocês vão produzir muitos frutos para a glória de Deus. Vocês permanecem em mim, assim diz o Senhor Jesus, vocês permanecem em mim quando vocês ouvem o que eu mando vocês falar. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então o Senhor Jesus quer nos orientar passo a passo, Ele quer nos dar muito mais da sua plenitude e do seu Espírito. Mas nós precisamos nos entregar a Ele diariamente. O que acontece é que a natureza humana tem um ânimo dobre, um ânimo duplo. Hoje você está animado, você está cheio de vontade de servir a Deus, de fazer mudança, quer fazer uma reforma na sua vida, quer servir a Deus, quer evangelizar o mundo todo. Após a tentação, você cede um pouquinho, a sua mente te dá uma rasteira, daqui a pouco você nem sabe mais quem você é. Você desejou o pecado, você se deixou ser seduzido por ele, você foi guiado por ele, você caminhou, você tomou várias atitudes até chegar ao ato de pecar ou de desonrar a Deus. E quando você desperta, você fala: meu Deus, mas como eu sou fraco. E essa é a nossa essência, essa fraqueza. É ovelhinhas sendo guiadas para o matadouro, pelo pecado, pelo destruidor. É isso que Satanás está fazendo, é isso que a natureza humana está arrastando multidões para isso, para a destruição. Por isso que Cristo Jesus é o único que pode quebrar e quebrou o ciclo da morte, o ciclo do pecado. Você não precisa mais viver em pecado. O ser humano não precisa mais morrer. O ser humano pode viver eternamente agora se ele crê em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei no último dia. Olha só que bênção maravilhosa. A morte não tem poder mais sobre mim e sobre você. Não tem poder. É apenas um sono para nós. É apenas um sono. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos entender e aceitar isso, meus irmãos. Que Cristo Jesus deve reinar soberano sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Foi o único Espírito que o Pai enviou ao nosso coração. O Espírito de Jesus Cristo, Filipenses 1,19. O Espírito do Filho de Deus, Gálatas 4, verso 6. Sem esse Espírito, você pode ter igreja, você pode ter religião, você pode ter culto, programação, vigílias, santa ceia, Bíblia, lição, pode ter tudo, pode ter uma igreja cheia, mas você não é de Cristo. Você não é de Cristo, você não tem a Cristo, você não é dele. A Bíblia é bem clara. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Ele. Porque o que nos faz tornar filhos de Deus é exatamente a presença do unigênito Filho de Deus em Espírito em nosso coração. É a onipresença do Filho de Deus em nosso coração que transmite para nós não somente a sua justiça, mas a sua filiação. Por isso que Pedro fala que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Que natureza? A de Cristo. A que o Pai transmitiu para o Filho por herança genética. E agora o Filho transmite para nós pela sua habitação, por contemplação do Espírito de Cristo. De glória em glória somos transformados
a imagem dele, cada vez mais parecidos com o Filho de Deus. E esse sempre foi o plano de Deus, que nós sejamos a imagem de seu Filho. Glória a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, essa é a mensagem de hoje. Paulo aqui quer nos deixar bem esclarecido em relação a essa nova vida, que não tem como ter uma nova vida sem Cristo morar no coração. E se eu estou invocando um Deus Espírito, um outro Espírito Santo por aí, que se diz santo, e que ele não é o Espírito do Filho de Deus, que ele não é o Filho de Deus, pouco importa a minha religiosidade. Somente Cristo, o segundo Adão, se tornou Espírito vivificante. Somente Cristo pode nos dar vida, habitando em nós, morando em nós e transmitindo a própria vida para nós. Então nós não precisamos somente de Jesus morrer por nós. Nós precisamos que Jesus viva por nós. Ele morre por nós, paga pelos nossos pecados, mas ainda pecamos, ainda caímos em pecados vergonhosos, ainda não conseguimos controlar nossa natureza. Aí ele perdoa todo dia, que legal, ele ainda está no santuário celestial, pessoalmente, fisicamente, e ainda intercede por nós. Mas vai chegar um momento que a porta da graça vai se fechar e o Senhor Jesus vai sair do lugar de intercessão e vai vir julgar a terra. Meus amados irmãos, e o que será de nós? O que será daqueles que confiaram em tudo, nos cultos, na religiosidade, mas esqueceram do principal, do óleo para suas lâmpadas, do Espírito Santo de Cristo para manter o fogo da alma aceso, o Espírito Santo de Cristo para manter os olhos abertos e bem iluminados. O Espírito Santo de Cristo, meus irmãos, para expulsar o pecado da alma. Somente Cristo pode nos dar essa vida, irmãos. Somente Cristo pode restaurar, porque Gálatas 4,6 diz que Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E é por meio desse Espírito, por meio do Filho de Deus, que nós podemos ter intimidade com o Pai e chamar o Pai de papai, de paizinho, de amar o Pai. Jesus então compartilha a sua vida, a sua bondade, a sua misericórdia. Ele compartilha a sua alegria, ele compartilha a sua fidelidade, ele compartilha a sua fé que ele teve aqui no Pai e tem até hoje. O Senhor Jesus compartilha o seu amor. Então nós podemos ser mansos agora, nós podemos ser humildes, nós podemos amar as pessoas de verdade. E é só dessa maneira. Quem não conhece a Deus não pode amar, porque Deus é amor. E Cristo também é amor. Como posso dizer que amo meu irmão? Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não consigo amar meu irmão? Primeiro, a demonstração de que eu tenho Cristo no meu coração, eu tenho Deus no meu coração, o Pai e o Filho moram no meu coração, a manifestação do amor de Deus através de mim. Eu começo a me importar com as pessoas mais do que a mim mesmo. Eu fujo do natural, da natureza humana natural. Eu começo a dar uma de louco, eu começo a louco pro mundo, né? Porque eu começo a amar as pessoas, começo a me importar mais com as pessoas do que comigo mesmo. Eu começo a amar as pessoas de verdade. Eu começo a abrir mão da minha vida para fazer as coisas, buscar o reino de Deus. Eu começo a abrir mão do meu tempo, dos meus prazeres, para aprender e se alimentar da palavra de Deus, para ajudar as pessoas, para pregar a palavra de Deus, para transmitir as coisas que o Senhor está me ensinando. Essa é a manifestação da presença de Jesus em você. Agora, se você diz que está pulando, está cheio de alegria, está fazendo culto todo dia, está um fogo na igreja, está um fogo na sua casa, mas a vida continua a mesma, não tem transformação, cheio de briga, cheio de confusão, divisão no lar, grosseria,
mentira, meias verdades. Meu irmão, eu aconselho que você duvide da sua unção. Talvez você não tenha sido ungido pela presença do Espírito de Cristo. Ou talvez tenha sido até ungido pela presença do Espírito, mas não esse Espírito que pode salvar e dar vida, mas outro Espírito. O segredo de Deus, meus irmãos, a nossa única esperança, o segredo é este: Cristo está em nós. E isso que nos dá a firme confiança de participar da sua glória. A presença do Espírito de Jesus em nós é que nos dá a certeza de participar da sua glória. Jesus é o selo de Deus. Jesus traz o nome do Pai, de Deus. Você entende que o nome de Deus vai ser escrito em nossa testa? A nossa testa é o nosso lóbulo frontal, é a nossa mente, a parte frontal aqui da nossa mente é a parte consciente, a que toma as decisões, a que decide o que o corpo vai fazer. E é onde que Cristo quer reinar. É aqui que é o santuário, onde o Pai e o Filho quer reinar. E nós precisamos abrir mão da nossa vontade para que Ele reine em nós. Cristo habitará em nosso coração à medida que nós aprendemos a confiar nele. Efésios 3,17. Cristo habitará pela fé em nós, pela fé. É quando a gente tem fé nele, que ele está vindo morar mesmo em nós, que ele habita. Aquele que pede, mas duvida, não recebe, Tiago fala. Então se eu começo acreditando que Jesus vai habitar em mim, aí eu duvido que é assim, o irmão falou alguma coisa ali, eu duvido. Não é bem assim. Então eu estou duvidando, eu não recebo ele. As nossas vontades impedem que Cristo habite em nós e faça essa transformação. Então não é só falar Cristo em nós, a esperança da glória, não é só falar que Cristo habita, é permitir que Ele seja o Senhor da sua vida. E para isso você precisa, primeira coisa, negar a sua própria vontade. Jesus me falou: quer ser meu discípulo, meu seguidor? Quer andar nessa nova vida? Quero. Então, primeira coisa, negue as suas vontades, porque suas vontades é contrária à minha. As suas vontades vai te levar para a morte e destruição. É um ciclo contínuo, interminável, mas que vai dar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Quando você olhar, o final do pecado é a morte, sempre. O final das suas vontades, dos seus sonhos, é a morte. Há planos que para o homem há caminhos de bem, mas no final é caminho de morte. Porque o homem não tem discernimento, sem Cristo ele não tem discernimento espiritual, ele só vê o físico. E o físico não garante nada para nós, garante que nós vamos chegar, não garante nem o amanhã. O físico não garante nada. Eu posso chegar amanhã cedo e morrer. E ninguém pode me garantir isso nesse mundo, a não ser o Senhor Jesus, que diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus por isso. E eu vou confiar mais em quem, meus irmãos? Eu vou querer confiar mais em quem, se não em Cristo? Então essa nova vida é maravilhosa, é real, mas ela só funciona com Cristo. É nova, mas só funciona se tiver a vida. É um carro novo, mas só funciona se tiver o combustível. E é Cristo Jesus, o Espírito Santo de Cristo, quem nos move a fazer o bem, quem nos move a fazer as mesmas obras que Ele fez nessa terra. E agora a vontade de Deus é que a glória de Deus venha iluminar toda a terra. Como? A glória de Deus não é o Espírito Santo de Cristo? É. Não é o seu Espírito Santo a glória de Deus? É. Como que a glória de Deus vai inundar toda a terra? Nós somos lâmpadas. Nós não podemos ficar escondidos, meus irmãos. Nós somos lâmpadas. Jesus iluminava essa terra e disse: eu sou a luz do mundo. Depois ele diz: vocês são a luz do mundo. Como assim? Jesus veio nessa terra e brilhou no corpo humano. Assumiu a forma humana e
Na verdade, o Pai brilhou em Jesus. E Jesus manifestou a glória de Deus. Jesus manifestou a glória de Deus e manifestou o caráter de Deus. E manifestou o poder de Deus. Manifestou a sabedoria de Deus, o Pai. Ele diz: o Pai vive em mim. E é meu Pai que realiza essas obras. Não faço nada de mim mesmo. É isso mesmo. E agora é a nossa vez. Foi para isso que Jesus veio e passou pela nossa humanidade. Agora a história se repete da mesma maneira. Só que agora Cristo recebeu em Atos 2, 32, 33, a sua própria natureza divina, que ele se abriu mão dela para se tornar humano e morrer por nós. Ele ressuscita, o Pai ressuscita ele e ele recebe de volta, derrama sobre nós. Essa é a natureza divina. Então agora, meus irmãos, é Cristo. Cristo. Era o Pai que vivia em Cristo, agora é Cristo vivendo em nós. Agora nós somos muitas pessoas, nós somos um povo, nós somos uma nação de sacerdotes agora, espalhados por todo o mundo, não limitados a regiões, não limitados a um país, a um continente. Nós somos um povo, uma nação de sacerdote misturada em todas as nações da terra. Glória a Deus por isso. E nós somos lâmpadas. E quem é o azeite que faz a gente brilhar? É Cristo. É Cristo Jesus dentro de nós que mantém o brilho aceso. É Cristo agora que vai revelar sua glória. Através de nós, Cristo vai revelar sua glória, o seu caráter. Por isso que ele diz: eu e o Pai viremos e habitaremos em vós. Olha só, o Pai e o Filho agora demonstrando a glória e o seu caráter através dos seus eleitos, espalhados por todo mundo, para que todo mundo veja. Sempre que alguém olhar do lado, vai ter um ou outro ali que vai estar brilhando. E os eleitos de Deus brilharão como as estrelas, pregando a verdade, esclarecendo ao mundo o que Satanás tentou esconder deles. E muitos, uma grande multidão, se renderá ao Senhor Jesus e aceitará o nosso Deus e Pai como o único Deus verdadeiro. E receberão a salvação por meio do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Mas com Cristo Jesus dentro de nós, nada é impossível para nós. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Esse foi mais um Pão de Cada Dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.